O fariseu e o publicano. Os dois oraram, mas apenas um foi atendido. Vamos analisar esse texto bíblico e sabemos a importância para a nossa vida de orarmos, praticarmos as atitudes corretas e ao mesmo tempo ser ouvidos por Deus, sem nos gabarmos destes feitos bons diante dos homens. Fique comigo para que juntos nós meditemos nesta palavra. Eu sou Alexandre Braz, falo aqui de Botucatu, São Paulo. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, supervisionado pelo pastor André Ribeiro, e nós estamos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Quero aproveitar e já convidar você para se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, deixe aquele like abençoador e também acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e também compartilhar com seus amigos os nossos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? O texto que nós estamos meditando hoje está em Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 9, onde Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O próprio texto se chama de parábola. O versículo 9 diz: a uns que Jesus contou este ensino, para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. É Jesus que está contando, ensinando esta palavra. O fariseu estando em pé, porque o fariseu ele era um símbolo de religiosidade. O fariseu era um símbolo do bom zelo da palavra de Deus, de boa prática da palavra de Deus. O fariseu representava isso. O próprio nome fariseu significa separado. Então eles tinham essa fama de serem separados dos demais homens, de serem exclusivistas, de se auto-intitularem seguidores, praticantes, defensores da boa prática, da boa execução da palavra de Deus, e tinham a fama de desprezar as demais pessoas. Constantemente estavam em embates até com o próprio Jesus, acusando Jesus de sentar com pecadores, de comer com eles, de acolher pobres, de acolher mulheres. Isso, na prática, era um absurdo para um fariseu, porque confiavam em suas boas práticas religiosas. Então o Senhor Jesus conta esta parábola e começa anunciando sobre o fariseu. Estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então veja que é uma oração que Jesus está dizendo que o fariseu se gabava das boas práticas que ele fazia. É errado tudo isso que o fariseu fazia? Não. Tudo que ele fazia eram boas práticas necessárias, de boas atitudes, inclusive, de não adulterar, de não roubar, de jejuar 2 vezes por semana, de dar o dízimo de tudo. São práticas louváveis. No entanto, as práticas louváveis não são para gabar-se ou nos tornarmos melhor ou sermos vistos pelos homens. O próprio Senhor Jesus disse que aquilo que faz a mão direita não saiba a mão esquerda, e sobre dar esmola, sobre praticar o bem. E são práticas naturais do cristianismo que não os tornam melhor ou pior do que ninguém. Aliás, são práticas comuns na vida de muita gente. Nisto, então, o Senhor Jesus também depois começa a falar no versículo 13 sobre o publicano, que era detestado pelas demais pessoas por causa da sua prática de cobrar impostos. O publicano era aquele que praticava coleta de impostos, então ele era detestado pelo judaísmo por causa da sua prática profissional de coletar impostos para o Império Romano. E então ele era considerado um pecador, era detestado pelas pessoas. E Jesus usa o publicano como um exemplo, dizendo que ele, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Olha a lição que Jesus dá no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que Jesus está querendo dizer, humilhar e ser exaltado? Porque o sentimento do fariseu de grandeza provavelmente o causaria angústia. Não é que ele seria abatido, que Deus iria tirar tudo que ele tinha. Isso pode acontecer mesmo, da pessoa ser próspera, por causa do seu orgulho, ele perdeu o que ele tem. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre um abatimento emocional, sentimental, espiritual, de que aquele que se gaba entristece a sua alma, entristece o seu coração. E aquele que a si mesmo se humilha, como fez este publicano, a única coisa que ele orou foi assumindo seus pecados e pedindo misericórdia. Então, esse abatimento emocional, sentimental e espiritual que ele estava passando naquele momento seria restaurado, seria levantado. A tristeza pelo pecado seria banida e a alegria do perdão seria transmitida ao publicano. É nesse sentido que Jesus quis dizer que aquele que a si mesmo se abate será exaltado. Exaltado o seu emocional, exaltado o seu sentimento, exaltado a sua motivação de vida. Então, não é só orar, é necessário orar e orar da forma correta, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por estar aqui no canal do Irmão Braz. Forte abraço, fiquem com Deus.